Encontrou? Encontrou, irmã? Aleluia. Mateus capítulo 26, verso 6 diz assim, a palavra do Senhor. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para falar aos nossos corações como Ele quer, que Ele sopra onde quer. Ô Senhor, aleluia, glória a Deus. Senhor, sopra nesse lugar. Queridos, Jesus aqui estava se preparando ou na direção do seu sepultamento. Estava se preparando para a paixão, para o momento em que ele seria crucificado. Aqui começa a sua trajetória de preparação para a cruz, preparação para o Calvário, preparação para levar sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus começa a se preparar e ele entra nessa cidade, na cidade de Betânia, onde ele tinha amigos, e entra na casa de um homem, participa de uma festa, de um evento na casa de um homem chamado Simão, conhecido como o leproso. Muito provavelmente tenha sido curado por Jesus esse homem, mas agora Jesus está na sua casa, num lugar de intimidade, num lugar de comunhão, porque é para isso que Jesus nos chama, é para isso que Jesus nos alcança, para nos levar a um lugar de intimidade. Jesus te chama para perto dele, chama aqueles que estão distantes, aqueles que estão fora da cidade, aqueles que estão longe do propósito de Deus, porque o leproso, ele tinha que ficar fora da cidade, ele não podia entrar na cidade, ele tinha que seguir as leis, os rituais, mas agora Jesus está dentro da casa de um homem que vivia afastado, que vivia distante, para dizer para nós, queridos, que esse é o seu propósito, esse é o objetivo e o propósito do reino de Deus, do evangelho do reino, alcançar aqueles que estão perdidos, alcançar aqueles que estão longe, alcançar aqueles que estão leprosos, sujos, afastados. Deus tem esse objetivo na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor, aqueles que são discriminados, aqueles que são excluídos, aqueles que são ridicularizados por uma condição. Esses são o alvo de Jesus, o propósito de Jesus, alcançar. Jesus está na casa desse homem com os discípulos. De repente entra uma mulher com um vaso de alabastro, um vaso cheio de um precioso perfume, e derrama sobre Jesus. Esse perfume é muito mais do que algo que possa ser comprado, um valor, um dinheiro, um recurso, mas esse perfume representa, irmãos, o investimento de uma vida. O investimento de uma vida, de uma pessoa. O brasileiro gosta de investir e investe, a sua vida inteira para comprar a casa própria. A gente gosta de casa própria, a gente quer ter casa própria. Essa mulher investiu a sua vida inteira por um vaso, um unguento. Era tão precioso
que era um investimento. Investimento, irmãos, é algo que não sabemos se vai dar certo. Nós queremos segurança nos nossos investimentos. Queremos que alguém, nos segure. Queremos que o governo garanta o nosso investimento. Mas nem sempre o nosso investimento pode ser garantido. Quando nós, o olheiro do futebol, o pessoal que entende aí de futebol, quando o olheiro vai procurar os garotos que podem ser, no futuro, um grande jogador de futebol, é um investimento. Investe na vida do garoto, que é a base para poder lá no futuro ele render milhões. Mas a vida do garoto ninguém sabe. No meio do caminho o garoto pode ficar doido. No meio do caminho pode acontecer alguma coisa, um problema familiar, uma questão que pode prejudicar, um problema de saúde, um problema muscular. Uma série de coisas podem acontecer na vida de uma pessoa. Mas nós investimos pelo talento, investimos pela condição física, investimos com os nossos olhos. E aqui, aparentemente, Jesus olha para aquele investimento de uma vida inteira que foi derramado sobre ele de forma diferente, como os discípulos olharam. Porque Jesus, a partir desse momento, começa a preparar os discípulos e a igreja para a sua crucificação. Mas, às vezes, nós não queremos ouvir as palavras que são ruins. Vamos falar a verdade. Nós não queremos ouvir palavra se algo está dando certo, se algo está dando resultado. A gente não quer ouvir dizer, vai acabar tudo isso aí que vocês estão vivendo. Não foi assim na pandemia? A gente pensava, não, vai durar só um mês. É 2 semanas, é a segunda onda, é a terceira onda, daqui a pouco essa onda vai acabar, e veio 10ª onda, e a gente está até hoje. Porque a gente tende a esperar o melhor. Tendemos a esperar que venha o melhor, mas Jesus está dizendo, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. E os discípulos pareciam que estavam surdos. E uma mulher que não era discípula, que não estava seguindo Jesus, uma mulher que não estava naquele lugar de intimidade, de repente ela consegue entrar e faz algo que nenhum discípulo fez. E faz algo que nenhum daqueles que eram do círculo íntimo de Jesus fez. Ela preparou o corpo de Jesus para ser sepultado. Naquele tempo era normal se colocar, embalsamar um corpo, ou colocar ungüentos num corpo quando ele estava para ser sepultado. Jesus faz menção a isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, é que a atitude de adoração dessa mulher incomodou a igreja, incomodou os discípulos. A atitude de adoração sincera, espontânea dessa mulher incomodou os discípulos que eram seguidores de Jesus. A tua adoração, muitas vezes, vai incomodar pessoas que estão ao seu redor. A tua adoração, em muitos momentos, vai incomodar aqueles que se acham mais íntimos de Jesus do que você. Porque há um relacionamento pessoal, individual, entre nós e Jesus. E às vezes somos como João e os seus irmãos, que perguntam para Jesus, ou usa a própria mãe para perguntar para Jesus, Jesus, permite que pelo menos um dos meus filhos se sente à tua esquerda e à tua direita. Queremos saber de Jesus quem é que tem mais intimidade. Queremos reconhecer, e a igreja procura reconhecer aqueles que têm mais intimidade com Jesus. Esses dias eu estava vendo uma controvérsia entre pastores, e agora as controvérsias viram tudo espetáculo público, vai tudo para as redes sociais. E o pastor dizia, confrontando o outro pastor, olha, precisa ver quantos milagres já aconteceu. Esse fulano aí não sabe de nada, porque nos meus cultos já aconteceram milagres, já foi gravado, já foi divulgado os milagres que aconteceram nos momentos em que eu pregava. Irmãos, estamos vivendo um momento de disputas, um momento em que pessoas querem
dominar corações e vidas. Pessoas querem que as suas igrejas estejam cheias com um propósito que não é o reino de Deus. É fazer um império, é construir algo que o seu nome seja notado. Jesus pergunta para nós qual é o nosso propósito em seguir Jesus. Qual é o propósito do nosso coração em estar servindo a Jesus? Porque se a tua adoração for sincera, se a tua adoração for espontânea, se você for dirigido pelo Espírito Santo, saiba que em muitos momentos a tua adoração vai incomodar. E vai incomodar não porque você está gritando muito alto, vai incomodar não porque você colocou a caixa de som virada para o lado de fora da igreja, vai incomodar não porque você está sujando as ruas públicas, né, jogando folheto para o alto, não! Vai incomodar porque você vai estar tocando o coração de Deus. E quando nós tocamos o coração de Deus, a nossa adoração incomoda. O inferno se move. A própria igreja se sente incomodada. Porque a realidade é, queridos, que muitos de nós queremos estar na igreja, queremos estar sentados, queremos vir e participar do culto somente. Mas deixa eu contar um segredo para você. A vida cristã não é só isso, não. A vida cristã não é só sentar no culto, participar, ouvir a palavra. Tudo isso é bom demais, irmãos. Mas Deus procura, a Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. E essa mulher nos mostrou, irmãos, que nós podemos adorar a Deus com as nossas coisas. Que nós podemos adorar a Deus com aquilo que temos. Não adoramos a Deus somente na igreja, quando o louvor está tocando e as nossas mãos estão levantadas, quando nós choramos, quando nós nos emocionamos. Isso faz parte da adoração, faz parte da adoração. O Espírito Santo toca no nosso coração, muitas vezes nós nos alegramos. Às vezes, irmãos, quando o Espírito Santo me toca, dá vontade de sair correndo no meio da igreja, de tanta alegria. Mas isso é parte da adoração. O que o Senhor está nos ensinando é que a nossa adoração envolve muito mais do que um momento de louvor. A nossa adoração envolve muito mais do que as canções que cantamos, do que aquilo que levantamos as nossas vozes para dizer a Deus e de cantar: Santo é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É muito mais do que isso. A Bíblia está dizendo que podemos adorar com os nossos bens. Podemos adorar a Deus com aquilo que temos, colocando à disposição da obra de Deus, do louvor, da glória de Deus. E eu não estou falando isso te pedindo dinheiro, eu não estou falando isso para você simplesmente vir e trazer uma oferta na casa do Senhor. Não é isso que eu estou te pedindo. Eu estou dizendo que aquilo que você tem, aquilo que você possui, o carro que Deus te deu, a casa que Deus te deu, pode ser instrumento da glória de Deus. Pode ser usado para o louvor da glória de Deus. Eu sempre conto isso, mas faz tempo que eu não conto, vou relembrar os irmãos. Eu fui aprender a dirigir, já era velho. E quando a gente foi morar em Brasília, eu não tinha carro, descobri que em Brasília você só se locomove com carro, não tem ônibus, é pior do que o Rio de Janeiro agora. Então depois de certo horário, não tem mais ônibus, e a igreja não tinha metrô próximo, eu queria ir na Nova Vida, e daí aprendi a dirigir, comprei o carro, e eu falei: Senhor, esse carro é para a glória de Deus, é para a tua glória, Senhor. E daí um dia eu estava lá em frente à igreja, e chegou um rapaz querendo ir para a rodoviária, e eu prontamente, né, não, vamos lá que eu vou levar o rapaz, né, para a rodoviária, um senhor na realidade. E daí quando eu chego perto, estava fedendo. Eu falei: rapaz, meu carro novinho, acabei de limpar, vou colocar dentro do meu carro, vai ficar tudo sujo. Eu falei, aí Deus me lembrou, não era para minha glória?
Irmãos, às vezes nós falamos que vamos usar tudo para a glória de Deus. Mas às vezes quando vem a primeira adversidade, a primeira dificuldade, a gente diz, Senhor, isso aqui é meu. Quando Deus nos faz lembrar, muitas vezes, que o que temos é para o seu louvor, é para a sua glória. E nós falamos e até adquirimos coisas dizendo, é para o seu louvor, Senhor, para a sua glória. Mas quando a realidade da vida bate na nossa porta, nós falamos uma coisa com os nossos lábios, mas agimos de forma totalmente diferente. Falamos uma coisa, mas as nossas ações revelam que aquilo é nosso. Tomamos as coisas de Deus. Nós tomamos quando nós usamos para o nosso próprio proveito. Quando usamos para gastar com os nossos pecados, para satisfazer as nossas vontades, satisfazer e nos deleitar em prazeres e vontades. Os discípulos se indignaram com aquela mulher, os seguidores de Jesus. E o primeiro disse, olha, isso aí é desperdício, está jogando dinheiro fora, dinheiro de uma vida inteira jogada fora, à toa, para que isso? Tem necessidade dessa violência toda? Tem necessidade disso tudo? Para que, irmão? Acordar de madrugada para ajudar os pobres? Para que sair de noite para entregar comida? Para que isso? Ou seja, sirva a Deus, mas sirva a Deus menos. Sirva a Deus, mas sirva a Deus só 10%, só o dízimo, para o serviço de Deus. E se a gente olhar para a nossa vida, irmãos, nem o dízimo a gente está dando do nosso serviço, do nosso tempo. Para pensar, 24 horas. Quanto de 24 horas você tem dado para Deus? E às vezes, nós nos indignamos quando alguém faz mais do que nós, faz algo diferente. Nós ficamos indignados. Como é que pode? Outro texto diz logo que Judas falou que essa mulher deveria pegar tudo e dar aos pobres. Daí nós vemos a resposta, né, de tradicional de Jesus, quando ele diz, os pobres vocês sempre vão ter convosco. Vocês sempre vão ter essa oportunidade. Jesus não está dizendo que não devemos ajudar os pobres, mas ele está dizendo que existe uma prioridade na igreja. Que existe uma prioridade no teu coração. Que é maior do que a ação social, é maior do que as boas obras, é maior do que todo sentimento que supostamente possa indicar para as pessoas de que você é bom, que é a adoração a Deus. Mateus, no capítulo 4, no final, e no início do capítulo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nós vamos ver Ananias e Safira entregando a igreja e colocando aos pés dos discípulos uma propriedade, um bem. Eles foram motivados pelo final do capítulo 4, quando o homem faz a mesma coisa. E muito, se entende que a igreja acolheu aquele homem, a igreja viu, começou a olhar as pessoas que tinham bens e estavam ajudando a igreja de uma forma diferente. Ananias e Safira muito provavelmente pensou, nós vamos fazer e vamos receber o reconhecimento da igreja, o reconhecimento das pessoas, o reconhecimento dos discípulos, dos apóstolos. Eles então entregam aos pés dos discípulos uma propriedade, mas não entregaram completo, falaram que entregar tanto, e entregaram menos do que eles haviam falado. E a Bíblia diz que eles foram fulminados pelo Espírito Santo, foram mortos pelo Espírito Santo. Quando Pedro diz, olha, vocês não mentiram para mim, não mentiram para nós, vocês mentiram para o Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes nós estamos mentindo para o Espírito Santo. Mentindo porque as nossas ações simplesmente são para o nosso proveito próprio,
para a nossa vontade, para receber reconhecimento, para receber das pessoas, da igreja, da comunidade, para que as pessoas batam nas nossas costas e digam, lá vai um homem bom, uma mulher que ajuda. O pastor Roberto falava, que tinha um diácono aqui que falava, pastor, o senhor elogia demais. Porque tem gente que não pode receber elogio, irmão. Recebe um elogio, a pessoa se transforma. Ou recebe um elogio, metade da igreja já fica transtornada por causa do elogio, por causa da pessoa que está sendo elogiada. Às vezes, nós queremos controlar a adoração dos outros. Queremos controlar a adoração daqueles que estão à nossa volta. Como é que pode fulano fazer mais do que eu? Como é que pode fulano, que recebe menos, se entregar mais na obra de Deus? Tem menos tempo do que eu, mas ele faz mais do que eu faço. E inconscientemente, nós vamos contra a própria igreja do Senhor. E muitas vezes, de forma inconsciente, nós estamos lutando contra o próprio corpo de Cristo. E Jesus diz, olha, ela praticou uma boa ação. Ela está preparando o meu corpo. Ela está derramando esse perfume, me preparando para o sepultamento, para algo que vai estar por vir. Jesus estava falando sobre isso e os discípulos não estavam ouvindo. E uma mulher que estava de fora tomou uma ação baseada na palavra de Jesus. Às vezes, nós estamos seguindo a Jesus, mas não temos fé para seguir Jesus. Às vezes, nós temos até intimidade com Jesus, o conhecemos, mas não temos fé suficiente, porque só temos fé quando agimos de acordo com a palavra de Deus. Quando agimos de acordo com aquilo que o Senhor nos fala. E a palavra que o Senhor falava é, eu vou morrer. Eu vou ressuscitar, mas eu vou morrer. Às vezes a gente foca demais na ressurreição. E quando tomamos a ceia do Senhor aqui, semana que vem você vai ter essa oportunidade, nós nos lembramos do sacrifício de Cristo, do sepultamento, das dores. Nos lembramos que para haver uma ressurreição, precisou haver uma cruz. Para ver a glória da ressurreição no terceiro dia, Jesus precisou passar pelo Calvário. Por que na tua vida seria diferente, meu irmão? Por que você quer ver glória sem antes passar pelo Calvário? Por que você quer ser abençoado sem antes se humilhar? Por que você quer ser e quer receber tudo de Deus sem antes você entregar nada? Sem dar a Ele a honra, a glória devida ao seu nome. Sem entregar a Ele o louvor que é devido. Sem entregar não só com palavras, mas com ações, tudo aquilo que é de Deus. Porque para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos, o tempo vai passar e Ele ainda vai ser digno de adoração, porque Ele é digno de receber todo o louvor e toda a honra dos nossos lábios. O tempo e as estações mudam, mas a honra e a glória de Deus permanece para sempre. E é por isso que estamos reunidos aqui, porque todos nós e cada um de nós aqui somos adoradores do Senhor. E aos olhos de Deus ninguém é melhor do que ninguém. Talvez a sua adoração hoje comova o coração de Deus, a ponto dele te entregar algo especial, a ponto dele te abençoar, a ponto dele fazer e tocar na sua vida, a ponto dele olhar para você e dizer, praticou uma boa ação. Sabemos que isso não é o requisito para a salvação. Sabemos que para ser salvo basta crer no Senhor Jesus. Mas o Senhor não te chama somente para viver uma vida salvo. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua casa. Ele quer ser o Senhor do seu tempo. Ele quer ser o Senhor do seu pensamento. Ele quer ser o Senhor das tuas ações. Essa mulher mostrou para os discípulos que eles ainda precisavam aprender mais. Quem aqui precisa aprender mais? Ainda temos muito que aprender. Essa mulher mostrou para os discípulos, aqueles que estavam do lado de Jesus, seguindo Jesus, que viram milagres de Jesus, que viram Jesus andando sobre as águas, que viram a multiplicação de pães e peixes, que viram cegos enxergarem, mudos falarem. Eles estavam cheios de maravilhas para contar.
como o pastor que estava disputando com o outro. Olha, eu vi mais maravilha que você. Eu vi mais milagre do que você. O reino de Deus não é isso, não é uma disputa. Não é um concurso para saber quem é mais santo, quem tem mais santidade, ou quem tem mais conhecimento bíblico. Não é um concurso. O Senhor está dizendo que a vida com Deus é daquele que se humilha, é daquele que tem um perfume precioso e derrama para Jesus. É o investimento de uma vida, irmãos. Em que você tem investido a sua vida? Em que você tem investido o seu futuro? Se nós olharmos para o nosso coração, para a nossa trajetória, para o nosso passado, nós vamos ver aonde nós temos dedicado o nosso tempo, o nosso talento. Eu completei recentemente, ano passado, 20 anos na corporação. Eu pensando, 20 anos, uma vida, dedicando a uma corporação. Você se dedica no seu trabalho, você se dedica a adquirir conhecimento, fez uma faculdade, mestrado, doutorado, é uma vida inteira de dedicação. Mas toda essa dedicação precisa ser usada para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Deus não está recriminando a sua dedicação, Deus não está recriminando o fato de você trabalhar a vida inteira, talvez apenas para poder sustentar os teus filhos. Isso é louvável diante de Deus. Deus não está recriminando isso. Deus aprova. Mas Ele diz, os teus filhos que você trabalhou, que você se dedicou, eles são e precisam ser ensinados a viver no caminho do Senhor, a se dedicarem para a glória de Deus. O mestrado não é seu, o doutorado não é seu, ele precisa ser usado para a glória de Deus. Aquilo que você sabe fazer, as tuas habilidades, aquilo que você sabe construir, aquilo que você sabe criar, Deus te deu uma mente maravilhosa, precisa ser usado para a glória de Deus. Precisa ser usado para o louvor do seu nome, para a exaltação do seu nome. Pastor, não sei fazer nada, alguma coisa você sabe fazer. Alguma coisa você sabe realizar. E talvez alguns discípulos vão se incomodar com você. Talvez algumas pessoas vão tentar parar, esvaziar a tua bexiga, vão tentar dizer, não, para, você está fazendo demais, está trabalhando demais, está se dedicando demais. Oh, Senhor, é o momento em que você ensina para a igreja, que você ensina para aqueles que são discípulos, para aqueles que seguem a Jesus, que servir a Deus não é desperdício. Será que você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Servir a Deus não é desperdício. Quantos jovens que eu conheço, o louvor pode vir para cá, quantos jovens que eu conheço que se dedicaram na sua juventude, na sua adolescência, pré-adolescência, e hoje não estão mais na casa do Senhor, estão em outro lugar, se afastaram, já não vivem mais um relacionamento com Deus, mas quando eram jovens, se dedicaram, participaram, estiveram presentes. Aquele tempo não foi um desperdício. Uma semente está lá. Algo foi plantado. Há uma nova oportunidade. Talvez no passado você tenha se dedicado a conhecer o Senhor. Talvez no passado você tenha vivido um momento glorioso com Deus. Aquilo não foi um desperdício. Talvez você tenha sido alguém em que as pessoas se inspiravam, que as pessoas olhavam para você com alegria, olhavam para você felizes, esperando receber uma palavra, uma semente de Deus. Talvez você já tenha multiplicado tanto, querido, que nem mesmo você tem noção da semente que você plantou. Tudo isso faz parte de um propósito de Deus. A tua adoração pode até incomodar, mas o importante é que ela chegue aos céus. O importante é que ela toque o coração de Deus.
O importante é que as tuas ações sejam voltadas para atingir um objetivo, um propósito. Como a palavra, porque toda palavra tem um propósito. Nós invertemos. Achamos que adoração são palavras e não ações. As palavras são importantes, mas são as ações que confirmam as palavras. As nossas palavras de adoração são boas, tocam o coração de Deus, mas são as nossas ações, as nossas atitudes de adoração que vão incomodar o inferno, que vão fazer Deus, né, se voltar para você no momento em que você age conforme a vontade de Deus, em louvor da glória de Deus. É o momento em que o Senhor se volta para você e diz: isso daqui não foi em vão, vai ser lembrado. A atitude dessa mulher foi tão importante que Jesus disse: tudo que essa mulher fez vai ser lembrado enquanto o Evangelho for pregado. O que ela fez foi importante. Às vezes nós achamos que para fazer algo importante, nós precisamos de algo miraculoso, precisamos fazer algo grandioso, estratosférico. Achamos que não temos nada para entregar para Jesus. Quem imaginaria, irmãos, que um perfume poderia ser usado para a glória de Deus? O que é que tem dentro do teu vaso hoje? O que é que você trouxe hoje no teu vaso? O que é que você tem acumulado todos esses anos dentro de um vaso que para você é precioso? Será que você pode derramar hoje sobre Jesus? Será que você pode entregar para Jesus aquilo que é tão precioso para você? Talvez o que é mais precioso para você seja a sua dignidade. Você não suporta ouvir alguém falar mal de você, você tem logo que se defender. Talvez o que você considere precioso para você é a vida dos teus filhos, é a tua casa, os teus netos. Entrega no altar, meu irmão. Coloca à disposição de Deus. Talvez seja o seu trabalho que você conseguiu com tanta dificuldade, com tanta luta. Entrega no altar, meu irmão. Entrega para Jesus. Usa o teu local de trabalho para o louvor da glória de Deus. Usa os recursos que estão na tua mão para engrandecer o nome do Senhor. E eu tenho certeza que você vai ver algo grandioso acontecer na sua vida. Algo maravilhoso acontecer na sua casa, na sua família. Porque tudo é para Ele. Toda honra e toda glória e todo louvor sejam ao Senhor. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?